Para mim, é um disco assim que poderia ter sido gravado ali no final dos anos 70 pelo Joy Division. O álbum, assim, sabe? Ele tem aqui esse aspecto para mim, assim, não que ele pareça o Joy Division, mas o Joy Division tinha essa coisa, né? Quem conhece a obra do Joy Division ali, o Ian Curtis, ele era esse cara depressivo e tudo, e esse disco me soa um pouco assim. A minha relação é muito estranha com esse disco, porque eu estava morando em São Paulo, em 96 eu estava com 25 anos, e eu ouvi na rádio a primeira faixa, a música de trabalho é Via Láctea. E quando eu ouvi, até então ninguém falava que o Renato estava doente, estava com AIDS, ninguém falava nada, ninguém sabia de nada. Ele tinha dado uma sumida, mas tinha saído os 2 solos dele e tudo. O último foi o Italiano, né? E quando eu ouvi ele cantando, eu achei estranho. Quando ele falou, tenho febre a tarde inteira, eu falei, ele tá com AIDS. Falei para minha ex-mulher, na hora. Porque eu lembrei do Cazuza. O Cazuza se queixava muito das febres quando ele estava com AIDS. Ele sofria muito com febres também, essas febres repentinas a tarde toda, a noite toda. O Cazuza, eu lembro das entrevistas do Cazuza ele falar de febre. E na hora me deu um clique. Eu achei a voz dele diferente do Renato. Isso já me causou uma certa estranheza. E no refrão, quando ele fala hoje eu tive febre a tarde inteira, tem um anjo triste ao meu lado, eu falei para minha ex-mulher, o Renato tá com AIDS. Ela, que nada, não sei o quê. No outro dia ele passou na MTV, mas era imagem de arquivo, ela não se deu conta. Até eu acho que o Luiz Felipe, quando ele fala do disco, ele fala da foto, né? Que o Que Renato não não é fez nenhuma atual, sessão de. não era atual. Não é atual. Ele tá com a mesma roupa do disco italiano. Equilíbrio Distante, né? É a mesma roupa. Porque ele já não estava se deixando fotografar, por isso ele ficou puto que o AR não estava fechado exclusivamente para a Legião, que ele não queria que tivesse essa troca, entrando e saindo pessoas estranhas que não fosse ali do convívio deles e tudo. E eu comprei o disco. Nessa semana que eu ouvi na rádio, eu já comprei o disco, que é esse igual que o Luiz tem. Só que meus CDs estão tudo num depósito, eu não tenho acesso fácil a eles. E no dia da morte do Renato, eu estava trabalhando, eu estava num momento de uns 15 minutos de folga, que se fala, né? E eu comecei a cantar Legião Urbana com um amigo meu. A gente desceu assim para lanchar no bar que tinha embaixo do prédio onde eu trabalhava ali em São Paulo. Legião Urbana. Aí, de manhã cedo isso. Aí, na TV do refeitório, a notícia de que o Renato tinha falecido. Eu falei, cacete, eu fiquei arrepiado no dia e fiquei arrepiado agora aqui. Porque eu tava falando do Renato, eu tava cantando as músicas da Legião ali. E aí veio tudo, né? O lance da doença, não sei o que. Eu falei, infelizmente eu não estava enganado, né? Eu senti que era isso. Escutei o disco na época, poucas vezes, e senti essa tristeza, assim, eu não conseguia me conectar porque ele ficou muito marcado por essa dor da perda do Renato, que junto com o Cazuza são meus 2 maiores ídolos, assim, né? Os 2 que eu considero, eu sou muito fã do Humberto também, todo mundo sabe, mas o Cazuza e o Renato, talvez por eu ser ariano, como os 2, assim, eu me identificava muito com as letras dos 2, assim. Embora diferentes, eles tinham algo em comum, né? Na temática do amor e tudo. O Cazuza de um jeito mais solar, o Renato de um jeito mais noturno. Mas eu achava, eu conseguia encontrar bonita, paralelos. Guarda assim. essa imagem de Sol e Lua, Cazuza e Renato, hein? Ficou bonito. Mas eu sentia, eu conseguia fazer um paralelo, embora tivesse isso, assim, o lance solar e o lance mais noturno. E depois eu não ouvi mais. Fazia muito, muito, muito tempo que eu não ouvi o álbum. Vim ouvir para live. Eu estou ouvindo desde o final de semana passado para live. E é um disco bonito. Triste, mas um disco bonito. Eu cheguei a comentar na live passada que a Legião, para mim, a discografia da Legião Urbana acabava no descobrimento do Brasil, porque é a fase que eu continuo ouvindo muito, e até os álbuns inteiros. E a Tempestade eu nunca mais tinha ouvido. Vou passar a incluir a Tempestade agora, quando eu quiser ouvir os álbuns da Legião também. Porque, sim, cara, é um disco triste,
eu acho que eu não vou conseguir ouvi-lo em qualquer estado de espírito meu, acho que não rola, né? Se eu estiver triste assim, eu não vou querer ouvi-lo, né? Mas dá para ouvir, e principalmente por ele ter marcado essa fase do Renato e com todas as dificuldades, o lance do artista, né? Da paixão pela arte falar mais alto. Eu quero deixar registrado esse meu último testamento aqui para os meus fãs. Eu acho que eles merecem isso, eu mereço isso, a minha banda merece isso e tudo. Eu vou ler aqui só um superchat, né? Do Emmanuel Lima. Muito obrigado, Emmanuel Lima, por apoiar o canal. Aí as letras são carregadas de melancolia e ele é direto em muitos momentos, diminuindo as metáforas que marcavam os discos anteriores. Saudações. É isso. Então, assim, eu nunca desgostei do disco. Eu apenas tinha me afastado dele porque ele me trazia uma certa dor.